Escorpião, essa é a sua leitura da Lua Crescente, que acontece agora, dia 11 de novembro, às 9h45, e vai até o dia 18, dando lugar para a Lua cheia no dia 19. A Lua está em Aquário. Então, o que é Aquário, né, na nossa vida? Aquário é um signo progressista que olha para frente e busca sempre o avanço. Ou seja, Aquário vai movimentar suas emoções, vai te dar energia para progredir, criar, crescer, se curar e transformar. Se você mantiver a mente fechada nesse período, pode perder a oportunidade. Não significa que ela não volte, mas ela vai passar. Ou então você pode também se sentir um pouco fora dessa corrente de mudança de energia, de olhar para o futuro. A posição da Lua também favorece rupturas e caos, então não se assuste. Eu também te peço, se você quiser, para dar uma olhada na playlist de novembro, cada signo, semana a semana, não chegamos nem no meio de novembro ainda, então tem muita coisa lá para todos os signos. Nós vamos olhar para 3 casas. A primeira casa, 2 cartas para cada casa. A primeira casa tratando do obstáculo que está impedindo você de crescer nessa lua crescente. Qual é o seu lugar de crescimento e cura e o foco da sua ação, onde deve estar. Vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Qual é o seu obstáculo? Você tirou o Sol, que é um arcano maior, então esse obstáculo realmente está sendo forte na sua vida, junto com um 3 de paus. O Sol ele traz iluminação sobre as nossas vontades, sobre aquilo que a gente quer, mas ainda você está num momento de muita avaliação, de pensar e pensar e pensar, que talvez tenha trazido dúvidas, é olhar para frente, essa carta é uma carta de não olhar para trás, né, de olhar para as oportunidades. Então, esse momento de iluminação a respeito de um novo horizonte está se tornando um momento difícil, um momento talvez complicado e que está te segurando e te impedindo de crescer. Talvez você esteja em dúvida, porque essa é uma carta mesmo de olhar e ainda não saber o que quer exatamente, ainda está descobrindo, esperando, mas isso está muito claro. A impressão que dá é que o Sol traz muita claridade sobre essa situação, mas de alguma forma isso está sendo ainda algo que está te segurando e que está te impedindo de crescer nesse momento. E aonde está o seu crescimento? Aonde está o seu foco? Ele está em outro arcano maior, então essa semana é importante para você, em Escorpião. O pendurado, o seu crescimento está aqui. E na rainha de espadas. O seu crescimento está num olhar diferente. Você precisa mudar seu olhar, você precisa mudar suas perspectivas, sair do lugar comum. Porque a gente brinca, sair da caixinha, totalmente com sair da caixinha. Essa carta, às vezes a vida nos força, tá? Se a gente se nega a olhar para as coisas de modo diferente, a vida às vezes não é umas rasteirinhas ou nos joga dentro de umas situações que acabam nos forçando a olhar para a vida de modo diferente. Então, tem muito a ver com esse momento aqui de avaliação, de olhar para frente e para novas oportunidades. Você vai crescer quando você virar de cabeça para baixo, você se permitir dar uma guinada de 360 e olhar para a situação de uma outra forma. Juntamente com a energia da rainha de espada, que é uma energia muito racional. Essa é uma rainha racional, direta, não tem emoção aqui, né? Tem a emoção da rainha, a rainha sempre tem a água com ela, mas é uma água mais fria. Então a rainha corta o que tem que ser cortado, ela não tem medo de tirar da vida dela aquilo que não é importante para ela. É uma rainha muito madura, de emoções muito maduras, muito certas, de quem sabe o que quer e tem foco naquilo que quer, mental. Use a sua cabeça. Aqui a gente está falando de um momento muito mental para você lidar com esse novo olhar. Qual o seu foco de ação? 2 cartas de ouro, o que me diz que a gente está falando aqui de momento profissional, trabalho, projetos, ideias, vontades, saúde, né? Se você tiver algum momento difícil de saúde, mas o seu momento é
o foco de ação é a energia do rei de ouro, que o rei de ouro é um rei também, é uma energia madura de lidar com seus projetos, com as suas ideias, com o seu dinheiro, com a sua profissão de modo com liderança, com maturidade, sabendo o que quer, fazendo o que tem que ser feito. Não é um rei com emoção, ele não traz emoção nesse momento de decisão daquilo que ele quer, essa é a ideia. E a carta que vem é um 10 de ouros, que é uma carta de muito progresso para você lidar. Não, junto com esse rei, trabalhe no seu progresso, na sua prosperidade, naquilo que você quer, porque essas duas cartas são muito boas. Então, a sua ação deve ser aqui, o que você quer ver progredir, o que você quer ver crescer. Então, trate tudo isso com essa energia madura do rei de ouro. Então, você com um rei de ouro e uma rainha de espadas, a gente está falando aqui de maturidade e um olhar muito direto, e até seco em relação àquilo que tem que ser feito. E seco não no sentido de ruim, mas é não emocional e não impulsivo, certo? Vamos ver a carta aqui de um conselho final para você. Qual carta que acompanha toda essa sua situação, Escorpião? A carta de Aquário, que é uma visão elevada, é a Lua. Preste atenção nas suas emoções, preste atenção nessa lua, é uma semana importante, visão elevada, mesmo com essa falta de emoção ou impulsividade, que é onde deve estar o seu foco, mas com a visão de expandir, de olhar para fora, de crescer, de olhar a situação de cima, aquilo que Aquário traz para a gente, que é sempre olhar para o mundo, né? A gente sair do nosso lugar de descanso, da nossa caixinha, daquilo que nos traz comodidade e olhar para fora e para frente. Certo, Escorpião? Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê na próxima leitura.